Primeira coisa que é importante a gente entender são os intervalos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Assim, entre essas notas existem intervalos, né? Toda vez que você tem duas notas, quaisquer, seja uma corda aqui e outra uma corda solta. Entre duas notas quaisquer sempre vai ser gerado intervalo. Essa é uma maneira mais simples assim, de compreender, é como se fosse a distância de uma nota para a outra. Mas o intervalo, na verdade, é a diferença da altura dessas duas notas, né? Existem os dois intervalos básicos, isso falando da música ocidental, né? Porque já na música oriental existem outras divisões, existem subdivisões menores, mas para a gente aqui tem esses dois intervalos básicos. Tem o menor intervalo que a gente encontra entre duas notas, é o semitom, que pode chamar de meio tom também. No caso do violão, é a distância entre duas notas vizinhas, duas casas vizinhas na mesma corda. Então, quando eu toco duas casas vizinhas, esse intervalo é de um semitom, em qualquer lugar. Por exemplo, a corda solta, vou tocar aqui a sexta corda solta, na primeira casa, é um semitom, ou meio tom, né? E aí um tom, só pelo nome a gente consegue deduzir, porque meio tom é entre uma casa e outra, e um tom vai ser o dobro disso, né? Então, se eu tenho um semitom entre a primeira e a segunda casas, e da segunda para a terceira também é um semitom, então da primeira para a terceira vai ser um tom. Que também é fácil de visualizar no violão, quando na mesma corda eu toco uma nota, eu pulo uma casa, e aí é a casa seguinte. Então, por exemplo, aqui eu estou na casa 3, pulo uma na casa 5. Então, entre essa casa 3 e a casa 5 eu tenho um tom. Isso é só alguns conceitos básicos para a gente seguir adiante aqui. Entre as notas naturais, existem intervalos que são fixos, né? Intervalos entre essas notas. Que entre quase todas as notas, esse intervalo é de um tom, e vai ter duas exceções. Então, assim, entre o dó e ré, eu tenho um tom. Entre o ré e o mi, é um tom. Aí, entre o mi e o fá, é um semitom só é meio tom. É a primeira dessas exceções. E aí segue tudo de novo um tom. Do fá para o sol é um tom, do sol para o lá é um tom, do lá para o si é um tom. Aí do si para o próximo dó vai ser de novo um semitom. Tem esses dois pontos onde vai ter semitom entre o mi e o fá, entre o si e o dó. Outro dia até fiz um vídeo em que eu comentei uma coisa que facilita também, que é você lembrar que são, dentre essas 7 notas, só tem 2 notas que tem a letra I, que é o mi e o si. Então, entre o mi e a nota seguinte, que é o fá, e entre o si e a nota seguinte, que é o dó, é só meio tom. Entre todas as outras notas vai ser um tom. Então, a gente parte disso, né, desses intervalos. Intervalos, eles podem ser melódicos ou harmônicos, por exemplo. Porque melódico refere-se a uma sequência de notas, notas não sequência, que não faz. Isso é uma melodia, né? Harmônico já está relacionado a notas que soam juntas, né? Harmonia é isso, né? A gente aprender a conviver juntos. Então, quando você tem notas que soam juntas, é um intervalo harmônico. Então, tem um intervalo que pode ser melódico ou pode ser harmônico, quando eu toco as notas juntas, né? E aí, a gente pode classificá-los também como ascendentes ou descendentes, né? Quando você, enfim, vai de uma nota mais grave para uma nota mais aguda, intervalo ascendente, ou vice-versa, de uma nota mais aguda para uma nota mais grave, intervalos descendentes. Essas notas naturais, né, do ré, mi, fá, sol, lá, si, ela, assim, convencionou-se que ela é a escala maior, a escala de dó maior. Para quem está acompanhando pelo violão ou pela guitarra, eu vou só fazer aqui, ó, essas notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí, então, eu tenho, como falei, a escala de dó maior. O que eu vou falar aqui, basicamente, vai girar em torno da escala de dó maior. Então, assim, como eu vou partir do dó, ela vai ser o que a gente chama de centro tonal, né? A nota em torno da qual a escala, e depois, quando eu for falar dos acordes e tudo, é a nota que vai denominar, no caso, essa escala, né? A escala de dó maior. Tendo esse dó como referência, que é a nossa tônica, então o ré, em relação a ele, é a segunda
o Mi em relação ao Dó é a terça, o Fá em relação ao Dó é a quarta, e assim segue. Uma contagem simples mesmo. Então, Dó vai ser essa tônica, a primeira nota. Então, Ré 2, segunda, Mi 3, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, etc. Uma coisa importante para compreender os modos, antes de chegar neles também, é o que a gente chama de relatividade. Tem a escala maior e a escala menor, que tem nomes diferentes, tem características diferentes, mas que são formadas pelas mesmas notas, né? Só que o que difere é justamente o contexto, a maneira como a gente utiliza, por isso que é relativo, né? Depende da base que você está utilizando. No caso é assim, se você está numa escala maior, você vai encontrar o relativo menor dessa escala no sexto grau, certo? Então, se você anotou lá qual é a tônica, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, você vai ver que o sexto grau, né, que é a sexta nota a partir do Dó, é o Lá. É onde você vai encontrar a relativa menor de Dó. Mas o que quer dizer isso, né, essa relativa? A escala de Lá menor, ela é exatamente igual à de Dó. Ela tem as mesmas notas. Então, você vai, partindo do Lá, você vai seguir com as mesmas notas. Então, se eu tenho aqui, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu partir aqui do Lá, por exemplo, vou pegar esse Lá aqui, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu estou usando as mesmas notas de Dó maior, que são as notas naturais. Só que aqui eu vou chamar de Lá menor. Vou fazer aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar aqui, ó. No Lá da quinta casa, aqui na sexta corda. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, assim, se a gente toca isso sem nenhum, assim, fora de contexto, vamos dizer assim, sem que esteja soando nenhuma base por trás, isso vai continuar soando como a escala de Dó maior. Não faz diferença. Deixa eu ver se consigo ilustrar aqui. Eu vou colocar aqui para tocar. Aí, ó, Dó maior. Ó, estou tocando Dó maior. Certo? Aí, mas se eu fizer, ó, ainda em cima do Dó maior, se eu tocar o Lá menor, não vai mudar. Entendeu? Esse aqui é o lance. Que foi uma coisa que eu demorei um tempo, eu apanhei um pouco, porque na minha cabeça, isso aqui era o Lá menor. Então, assim, não tinha quem tirasse da minha cabeça que isso aqui é Lá menor, entendeu? Então, eu estou tocando Lá menor, mas não é. Se eu estiver tocando essas notas e estiver soando por trás o acorde de Dó maior, vai soar como Dó maior. Certo? Isso aqui é bem importante para entender, a gente chegar finalmente nos modos. Essa aqui é a ideia da relatividade, porque assim é relativo ao contexto em que está soando, né? Então, se eu não estou tocando essas notas sobre um acorde de Lá menor, ela não vai soar como Lá menor. Então, por exemplo, vou fazer aqui só, por exemplo, essas mesmas notas. Meu, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se eu colocar aqui a nota Lá solta, né, como base, ó. Agora eu estou ouvindo o som do Lá menor. Certo? Aí se eu colocar o Dó... Eita, como é que faz isso? Certo? Soando o Dó, soa como Dó maior. Mas se eu deixar o Lá como base, soa como Lá menor. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Continuando na escala de Lá menor natural, a gente tem essas 7 notas, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí, os intervalos entre elas, entre as notas, assim, aí é que vem o lance, né? As notas são as mesmas 7 notas, mas muda a relação de intervalos agora, né? Então, você vai ter do Lá para o Si, é um tom, do Si para o Dó, é meio tom. Perceba, os intervalos são os mesmos, mas na sequência eu vou explicar para ver, vocês entenderem a diferença que dá, né? Então, do Lá para o Si é um tom, do Si para o Dó, meio tom, né? Aqui, ó, do Lá para o Si é um tom, do Si para o Dó é meio tom,
do Dó para o Ré é um tom, do Ré para o Mi é um tom, do Mi para o Fá é meio, do Fá para o Sol é um tom, e do Sol para o Lá também é um tom, certo? Só que aí o que é que vai mudar? Como eu falei, na escala de Dó maior, os intervalos vão ser, eu vou ter, né, a tônica, que é o Dó, aí segunda, que eu chamo de segunda maior, a terça, que eu chamo de terça maior, o Fá, que eu vou chamar de quarta justa, o Sol, que eu vou chamar de quinta justa, a sexta maior e a sétima é maior. Os intervalos eles se classificam dessa forma. A gente tem intervalos que são maiores, intervalos que são menores. Então, eu tenho segunda maior, o segunda menor. No caso, é assim, o raciocínio é bem intuitivo, bem simples. Duas notas, segunda, Dó para Ré, é uma segunda, porque tem duas notas. Agora, se eu tenho Mi e Fá, também são duas notas, mas o intervalo é menor, é só meio tom. Então, eu vou chamar de segunda menor. Se eu tenho três notas, Dó, Ré, Mi, então do Dó para o Mi, são três notas, então é uma terça. Mas se eu pego do Ré, Ré, Mi, Fá, do Ré para o Fá, também são três notas, só que é menor, porque do Ré para o Fá só tem um tom e meio, né? Do Ré para o Mi é um tom e do Mi para o Fá é meio. Então eu faço essa distinção. Quando são dois tons, é uma terça maior. Quando é um tom e meio, terça menor. Vai ter esses intervalos que são maiores ou menores, vai ser segunda, terça, sexta e sétima. Eles podem ser maiores ou menores. E aí tem alguns intervalos que a gente chama de justos, que é a quarta, a quinta e a oitava. A oitava é um intervalo justo também. E esses intervalos justos, eles vão variar entre aumentados e diminutos. Então, por exemplo, do Dó pro Sol, né? Do Dó pro Sol é uma quinta justa. Aí, se eu diminuir meio tom, no caso aqui, um Sol bemol, vai ser uma quinta diminuta. E se eu aumento meio tom, no caso Sol sustenido, é uma quinta aumentada. Para a quarta vale a mesma coisa. Eu tenho aqui a quarta, né? No caso por exemplo, do Ré para o Sol, é uma quarta. Ré, Mi, Fá, Sol, quatro notas. Se eu diminuo meio tom, então vai ser Sol bemol. Eu vou chamar de quarta diminuta. Se eu aumentar meio tom, vai ser uma quarta aumentada. Isso só para fazer uma distinção aqui, mas voltando para a escala menor. Na escala menor, eu vou ter o Lá é a tônica, o Si a segunda, ainda é uma segunda maior, que é o intervalo de um tom. E aí do Si para o Dó, como é meio tom, aí entra naquilo que eu falei antes, né? Já é uma terça menor, certo? Então já aqui a primeira diferença que tem em relação à escala de Dó maior. Essa nota ela é bem importante, a terça, que é ela que vai determinar, ela que indica se uma escala ou se é um acorde é maior ou menor, é essa terça. Então, se uma escala ou um acorde tem uma terça maior, ela será um acorde ou uma escala maior. Se tiver uma terça menor, será um acorde ou uma escala menor, certo? Então, eu tenho aqui o Lá, Si, segunda, Dó, terça menor, o Ré, quarta justa, o Mi, a quinta justa, e aí o Fá, a sexta, ela já não vai ser uma sexta maior, né? Diferente da escala de Dó maior. Porque na escala de Dó maior, entre a quinta e a sexta é um tom. Aqui, entre a quinta e a sexta, é só meio tom, então eu vou chamar essa sexta de sexta menor. E aí depois, o Sol, que é a sétima, também já é diferente em relação à escala de Dó maior. Que ela, na escala de Dó maior, a sétima, ela já fica a meio tom de chegar na oitava. Voltando aqui para Lá, o Sol, que é a sétima, ele não está a meio tom da oitava, né? Do próximo Lá. Ele está um tom antes. Então, a gente chama de sétima menor. E depois eu vou ter o próximo Lá. Então, já tem essas diferenças aí, né? Entre a escala de Dó maior e a de Lá menor. Então, na escala maior, eu vou ter segunda, terça maiores, quarta e quinta justa, sexta e sétima maiores. Na escala menor, eu vou ter a segunda maior, aí a terça é menor, a quarta e a quinta são justas, e aí a sexta e a sétima são menores. Em seguida, que agora vamos entrar nesses tais modos. Vamos lá, falar desses tais modos. Assim, uma maneira que você pode compreender os modos, de uma maneira simples, é como se fossem modos, né, maneiras diferentes de tocar essa mesma escala, né, essas mesmas 7 notas. Só que o que vai
diferenciar é o ponto de partida, né? A nota que você vai adotar como esse centro tonal, né? Não vou nem dizer que é a tônica, porque a tônica continua sendo o dó, mas para efeito assim, de compreensão, a gente pode assim pensar que é você está mudando essa tônica. Os modos na sequência vão ser o seguinte: o modo jônio ou jônico, né? Você escolhe aí que você simpatiza mais, mas é a mesma coisa, jônio ou jônico. Aí o segundo é o dórico, o terceiro é o frígio, o quarto, o lídio, o quinto, mixolídio, né? Escreve com X, mixolídio, o sexto é o eólio e o sétimo, o lócrio. Então, assim, esses modos existiam antes, e aí depois convencionou-se isso que a gente chama de escala maior e escala menor. O modo jônio, ou jônico, ele convencionou-se que ele é a escala maior, e o modo eólio, a escala menor. Tanto que se você já pode fazer já pode relacionar isso, né? Que nessa sequência que eu falei dos modos, né? Jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio. O eólio é o sexto nessa sequência. Quando eu falei, né? Que a escala relativa de dó maior, no caso lá menor, você encontra a partir do sexto grau de dó, né? Então é exatamente isso. A escala menor ela é proveniente do modo eólio, né, que está no sexto grau. O primeiro, o jônico, como eu falei, é a mesma coisa da escala de dó maior, então é você tocar de dó a dó. Então você vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá, sol, lá, mi, dó, certo? Então esse é o modo jônico, é a mesma coisa da escala de dó maior. Aí o modo dórico, que é o segundo, né, que é a parte do segundo grau aqui, são as mesmas notas, só que você vai usar como esse ponto de partida e de chegada também o Ré. Então vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Opa, mal. E o frígio, que é o terceiro, começa pelo Mi, vai de Mi a Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, certo? E aí vai seguindo dessa forma. Então, assim, o jônico, você vai, são as 7 notas naturais, só que você toca de dó a dó, o dórico de ré a ré, o frígio de mi a mi, o lídio de fá a fá, o mixolídio de sol a sol, o eólio de lá para lá e o lócrio de si a si. Aí a gente está chegando no ponto na coisa que é mais interessante a gente compreender mesmo, né? Porque, assim, muita gente até hoje ainda aprende os modos assim, você decora qual é que é o padrão de cada um. Isso aí é uma coisa que dá um trabalho danado depois você se resolver com isso. Uma maneira de você aprender os modos é você simplesmente decorar, fazer o modo dórico, desculpa, o modo que começa em dó, o modo jônico, vai de dó até dó. É o modo dórico, começando em ré, de ré até ré. O frígio, em mi, né, de mi até mi. E por aí vai, mas esse não é o ponto. A maneira como eu raciocínio e costumo ensinar é bem mais assim, incentivar você entender como é que é o funcionamento da coisa mesmo, né? Como é que se relacionam, né, os intervalos, você traçar paralelos, você compreender de fato do que simplesmente, né, decorar. Depois que você entende, você tem um entendimento mais amplo, né, do assunto, aí depois, assim, você pode até, é legal também, depois você saber ter isso embaixo dos dedos, né, como se costuma dizer. Isso aí também pode ser útil, né? O problema é você já partir disso, né, de você decorar um padrão, uma coisa assim, mas não saber utilizar isso no contexto certo. Eu toquei o dó jônico, toquei o ré dórico,
o Mi frígio, posso tocar aqui ó, o Sol mixolídio, é de Sol até Sol, Sol, Lá, Si, mas assim, tudo continua soando como a escala de Dó maior ainda, porque ainda é tudo a escala de Dó maior, tudo é a escala de Dó maior, entendeu? E aí entra aquele mesmo lance que eu falei da relatividade, porque tudo é relativo aonde você aplica isso, né? É o contexto em que você coloca isso. Então, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou tocar ó, só as 7 notas naturais, só a Dó maior. Vou tocar nessa posição aqui. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Vou ficar tocando só essas notas e vou colocar aqui, ó, alguns acordes. Essa sonoridade dos modos, ó. Ó. Tô tocando só Dó maior. Certo? Então, eu coloquei aqui uma sequência de acordes, que a gente vai já chegar nisso, que é justamente o ponto chave nessa aula, que é o lance de depois relacionar isso, conectar isso com o campo harmônico. Então, a gente ouviu são os acordes do campo harmônico de Dó maior, isso depois eu explico. Mas o ponto aqui é que, assim, ao longo desses acordes, eu continuei tocando só as notas de Dó maior. Mas para cada acorde, ficou soando um desses modos. Da mesma forma como se eu tocar os desenhos aqui que eu fiquei fazendo, né, dos modos, se eu colocar só um Dó maior para tocar, ficar só o Dó maior tocando, e eu ficar fazendo os modos, não vai fazer diferença. Quer ver? Vou até ilustrar aqui. Ó, Dó jônico, Ré dórico, nada muda. Mi frígio, não mudou nada. Fá lídio, Sol mixolídio, Lá é óleo e por aí vai. Entendeu? Esse aqui é o lance. Decorar, saber qual é cada padrão dos modos não vai fazer diferença, né? Eu tenho que compreender isso dentro desse contexto. Em contrapartida, eu tocar só as notas de Dó maior e na sequência certa de acordes, vamos dizer assim, a gente vai fazer soar, a gente vai ouvir cada um desses modos. Então, voltando aqui, eu falei uma maneira de compreender, de aplicar os modos, um deles é só decorar os desenhos, né, os padrões. Aí, uma outra forma é você compreender a relação de intervalos, o que muda em relação a esses que a gente pode adotar como referência, né? No caso, o Dó maior ou Lá menor. Então, quando a gente faz cada um desses modos, os intervalos vão mudando, né? Então, por exemplo, eu né, fiz lá o Dó maior, não precisa mostrar de novo, que é o modo jônico, né? Quando eu faço o de Ré, que vai de Ré até Ré, que é o dórico, então eu vou ter Ré, Mi, Fá, né? Aqui ainda é igual a escala menor, né? Igual a de Lá menor, que a gente vai usar como referência para a escala menor. Então aqui é uma escala menor. Tem um tom e tem um meio tom. Aí depois Ré, Mi, Fá, Sol, é uma quarta justa, Lá, uma quinta justa. Só que aí eu tenho um Si. Aí o que acontece aqui? Do Lá para o Si é um tom. Então, essa nota não vai ser uma sexta menor, vai ser uma sexta maior. Esse é o ponto que diferencia a escala menor natural do modo dórico, né? Na escala menor, a sexta é menor, e no modo dórico, a sexta é maior. Então, assim, é a única coisa que muda. Então, assim, quando você compreende esses intervalos, já facilita tudo, entendeu? Porque, assim, em vez de você decorar, né, todo um outro padrão, um outro shape ali do modo dórico, por exemplo, você sabe que o modo dórico é a mesma escala menor, só que ele tem a sexta maior. Já economiza um tanto de tempo, assim, né? Então,
Para ilustrar aqui, ó, eu toquei o Lá menor, vou voltar para o Lá menor para fazer essa comparação, né? Então, no Lá menor eu tenho só as notas naturais, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, se em vez de eu tocar a sexta menor, que no caso aqui, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, que é a sexta menor, se eu colocar um Fá sustenido, ó, eu disse que não ia falar das notas com acidente, né? Mas para exemplificar. Então, Fá sustenido é a sexta maior, certo? Então, isso já vai distinguir a escala menor, natural, do modo dórico. Se eu tinha aqui, ó, pegando aqui no Lá menor aqui, ó. Esse é a escala menor natural. Que esse aqui é o que caracteriza, além da terça menor, né? Claro, que é o que faz ela ser uma escala menor. O que vai caracterizar ela é justamente essa sexta menor. Só que aí, no modo dórico, eu não tenho sexta menor, ela tem sexta maior. Aí a diferença é essa aqui, ó. Certo? Então, o dórico tem a sexta menor. Para o Mi agora, certo? Então eu fiz o modo jônico, que é a escala de Dó maior, mesmas notas. Todas são as mesmas notas, né? Mas assim, o modo dórico, que no caso Ré dórico, né, vai de Ré até Ré, ela tem quase as mesmas notas, os mesmos intervalos da escala menor, né? De Ré menor, só que tem a sexta menor. Aí, o seguinte, terceiro modo, que é o frígio, aí eu vou lá, Mi, só usando as notas de Dó maior, né? Mi, Fá, aí de cara já tem uma diferença aqui, porque a segunda já não é a segunda maior, a segunda menor, então tem o meio tom aqui. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, no Mi, o Mi frígio, eu vou ter a tônica, aí, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor, e depois a oitava, né? Então aqui é justamente o que vai diferenciar o modo frígio da escala menor, que é ter a segunda menor, certo? Essa aqui, e aí essa característica, né? Justamente essas notas que variam, ela acho que são em todas, né? É exatamente a nota que vai caracterizar aquele modo. Então, no caso aqui, essa nota que mudou, que é a segunda menor, é ela que vai dar o sabor do modo frígio. O quarto modo é o lídio. Aí o lídio eu vou ter Fá, né? Partindo do quarto grau da escala da maior, então é o Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Então vai lá, Fá, Sol, segunda maior, Lá, terça maior, Si. Aí o que é que acontece aqui, ó? Do Lá pro Si é um tom, né? Só para voltar aqui Dó para a gente comparar, ó. No Dó, né? Dó maior, modo jônico. Dó, Ré, Mi, Fá. Perceba que da terça para quarta, né? A terça maior para a quarta justa é só meio tom, Mi para o Fá. Aí aqui no Fá, ó, Fá, Sol, segunda maior, Lá, terça maior. Aí o Si, do Lá para o Si, da terça para a quarta, não é meio tom, é um tom. Então, aqui, em vez de ser a quarta justa, que tinha lá no Dó maior, vai ser uma quarta aumentada, que é a característica desse modo, do modo lídio. Então, o modo lídio, ele é quase igual à escala de Dó maior, mas distingue por causa da quarta aumentada. Então, esse aqui. Modo lídio.
essa notinha aqui, ó, o Si, né? No caso aqui pro o Fá lídio, é o Si, que é a quarta aumentada, que dá a cara do lídio. É massa, né? Do Novalã, a minha favorita. É o modo lídio. Então é uma escala maior, mas com a quarta aumentada. Continuando, no Sol, que é né, o quinto grau da escala de Dó maior, eu vou ter o modo mixolídio. Vou fazer aqui Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, vai quase, no meio do caminho aqui, vai tudo igualzinho a de Dó maior, né? Porque tem a tônica, a segunda maior, que é o Lá, terça maior, que é o Si. Aí do Si pro Dó é meio tom, quarta justa, o Ré, quinta justa, e Mi, sexta maior. Aí o que vai diferenciar é aqui, ó, que em vez de ter a sétima maior, que eu até falei antes, que é a sensível, né? Que a sétima, quando está a meio tom de chegar na oitava, em vez de ser uma sétima maior, é uma sétima menor. Porque aqui, ó, do Mi para o Fá, da sexta para a sétima, é meio tom. Então, ela é uma sétima menor. E aí, aqui, mais uma vez, é o que dá, né, a graça aqui, a característica desse modo, né, do modo mixolídio. Essa sétima menor. Todo mundo já viu, ouviu isso. Né, que a gente encontra muito na música nordestina, por exemplo, entre outros lugares. Blues também, né? Que são os que a gente chama de acordes dominantes. Depois do Sol, que é o mixolídio, tem o sexto grau, que é o eólio, né? Que eu já falei antes, que originou, né? Convencionou-se que é a escala menor, certo? Então é a mesma coisa da escala menor, eu já falei também, mas só para recapitular: Lá, Si, segunda maior, Dó, terça menor, o Ré, a quarta justa, Mi, a quinta justa, Fá, sexta menor, Sol, sétima menor. Mesma coisa. Certo? E aí, para concluir aqui, o sétimo grau, que é o Si, né? O Si, a partir dele a gente encontra o modo lócreo. O nome mais esquisito de todos eles é o modo lócreo, e não só o nome, o som dele também. Então, o lócreo, ele vai ser o seguinte: Si, Dó, então aqui já tem, de novo, né, como lá no frígio, ele tem uma segunda menor, Si, Dó, Ré, terça menor, Mi, quarta justa, Fá, quinta diminuta, né, diferente de até agora, todos os outros eles tinham quinta justa. O lócreo, ele vai ter a quinta diminuta, porque da quarta para quinta não é um tom, é só meio tom. Então, voltando aqui: Si, Dó, Ré, Mi, quarta, Fá, quinta diminuta, Sol, sexta menor, Si, desculpa, Lá, sétima menor, e aí oitava é o Si, né? Então, aí ela é bem dissonante, porque assim, imagina, é você tocar a escala de Dó maior sobre um Si. Por isso que ele é mais dissonante, né? Recapitulando, então, entre os modos, né, eu estava falando disso, que uma outra forma de você compreender os modos é você entender essa relação de intervalos. Então, se você sabe a escala de Dó maior, né, a escala maior, mas eu estou falando de Dó porque, né, para facilitar, que são as notas naturais, se você sabe a escala de Dó maior, você sabe a escala de Lá menor, porque são as mesmas notas. Então, se você sabe o maior, né, o Dó maior e o Lá menor, aí fica fácil para você entender os outros modos, porque aí vai ter o seguinte: o modo jônico é a mesma escala maior. Aí você vai ter dois modos que são maiores: o modo lídio e o modo mixolídio. O lídio, ele é a escala de Dó maior, né, a escala maior, só que em vez de ter a quarta justa, tem a quarta aumentada. Então, vou pegar um exemplo assim, vamos dizer, aleatório.
Vou fazer aqui, ó, Sol maior. E aí, se eu quiser que seja um Sol lídio, em vez de colocar a quarta justa, eu coloco a quarta aumentada. Então, tônica, segunda, terça, quarta aumentada. Certo? Muda essa nota. Mudou essa nota de quarta justa para quarta aumentada, mudou da escala maior para o modo lídio, ou do modo jônico para o modo lídio. O outro modo que é uma escala maior, como eu falei, eu estou me contradizendo, dizendo que tudo é a mesma escala, mas é para facilitar o entendimento. O modo lídio é outro que é maior. Aí o modo lídio, ele diferencia da escala maior porque ele, em vez de ter a sétima maior, tem a sétima menor, certo? Então, vou pegar o mesmo exemplo aqui de Sol. Sol maior, primeiro. Aí o Sol mixolídio, eu vou, em vez de fazer a sétima maior, eu faço a sétima menor. Certo? Então, mudou de sétima maior para sétima menor, mudou do modo jônico, ou da escala maior, para o modo mixolídio. Recapitulando, eu tenho 3 modos que são maiores. O maior, né, o modo jônico, que é proveniente aliás, a escala maior que é proveniente do modo jônico, aí tem o lídio e o mixolídio. O lídio tem a quarta aumentada e o mixolídio tem a sétima menor. E aí, agora falando das menores, né, o modo eólio, ele deu origem à escala menor, né, ele serviu de modelo, vamos dizer assim, para o modo eólio. Você vai ter mais 2 modos menores, que é o dórico, que ele vai distinguir da escala menor, porque em vez de ter a sexta menor, tem a sexta maior, né? O exemplo que eu dei aqui, vou mostrar de novo. Lá menor, né, natural, ou o Lá eólio, tem a sexta menor. Aí o dórico tem, vou fazer o Lá dórico, em vez de fazer sexta menor, eu vou fazer sexta maior. Que é o que caracteriza, né? Essa sexta menor que caracteriza o modo dórico. E o modo frígio também é uma escala menor, mas em vez de ter a segunda maior, tem a segunda menor. Nesse mesmo exemplo aqui do Lá, né? Ó. Lá, primeiro Lá menor, ou modo eólio, e o Lá frígio, segunda menor. Certo? Tem o lócrio, ele, assim, apesar de ter uma terça menor, ele não se caracteriza nem por maior nem menor. Na verdade, ele entra no campo dos diminutos, né? Porque ele justamente tem essa distinção de não ter a quinta justa, como os outros modos têm, ele tem a quinta diminuta. Então, ele é classificado como diminuto, né? E se eu vou já falar aqui agora, na sequência, né, dos acordes, e para entrar no campo harmônico, para chegar nisso daí. Mas ele entra nesse reino dos diminutos. E aí, mais algumas coisas assim a respeito ainda dos modos. Você pode, para aprender os modos, você pode decorá-los, né, os shapes de cada um. Você pode pensar dessa forma, como eu falei, porque assim, quando você, primeira coisa assim, que a gente pode classificar os modos assim, esse estudo deles, esse entendimento deles assim, eles podem ser derivativos, que é quando você pensa assim, o modo dórico é o segundo a partir do dó, o modo frígio é o terceiro grau a partir, né, do dó, e assim vai, né? Eles vão derivando todos de uma escala de um ponto de partida ali, né? Então, eu tenho, a partir do dó maior, eu vou encontrar esses modos que vão se derivando, né? O dó redórico, mi frígio, fá lídio, etc. Você pode pensar neles como paralelos, né? Que é isso que eu acabei de falar, que é quando você compreende quais são os intervalos e chega neles a partir dessa
essa distinção dos intervalos, né? Então, eu posso pensar assim, se eu tenho o Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí eu sei que o modo lídio também é maior, mas em vez de ter a quarta justa, tem a quarta aumentada. Então eu vou fazer Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, que é a quarta aumentada, Sol, Lá, Si, Dó. Ou o Dó mixolídio. Em vez de ter a sétima menor, tem a. Desculpa, em vez de ter a sétima maior, tem a sétima menor. Aí vai ficar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, né? Que é a sétima menor. Certo? E por aí vai. Você compreender esses paralelismos, né? Você vê, sabe o que é que se distingue de cada modo, e você vai aplicando naqueles, né, que a gente usa como referência, né? Por isso que lá no começo eu falei da escala maior e da escala menor e dos seus intervalos, né? Para a gente poder ter esses parâmetros, assim, de comparação, né? Aí uma outra coisa também, um outro jeito que foi uma coisa assim que na época eu não eu, sei lá, eu cheguei nisso, assim, eu deduzi de alguma forma. Não foi uma coisa que eu vi em algum lugar, que é assim, que é você usar, como você ter uma nota de referência. Como é que é isso? Assim, a partir do momento que você sabe, né, essa sequência, né, dos modos, que você tem o jônico, o dórico, que é o segundo, a partir do segundo grau, o mi, o frígio, que é o terceiro grau, o lídio, que é o quarto, e etc. Você sabe qual é essa sequência. Então, você pode chegar nos modos pensando assim, por exemplo, você vai tocar um Dó maior, eu quero usar, por exemplo, no improviso, eu quero usar um Dó lídio, certo? Mas eu não sei como é que é o Dó lídio, assim, né? Voltando para aquela coisa, eu não decorei aqui o padrão do Dó lídio, né? Mas eu sei, aí vem aquilo que eu já falei, eu posso pensar que é a escala maior, só que alterando da quarta justa para a quarta aumentada, isso é um jeito. O outro jeito é você pensar assim, como uma referência, né? Então, ó, o lead é o quarto, certo? Que você tem, né? O jônico, o dórico, o frígio e o lídio. É o quarto. Então, assim, se eu quero um dó lídio, você tem que pensar assim, de qual nota o dó é a quarta? Então, assim, ó, então você pode contar de trás para frente, ó, dó, si, lá, sol. Então, se eu toco a escala de sol maior em cima de um dó, vai soar como dó lídio. Então, por exemplo, eu estou aqui dando dó. Deixa eu fazer, vou fazer em outro aqui, para aproveitar as cordas soltas, né? Então, eu quero fazer um mi, né? Fazer um mi lídio, certo? Então, de qual nota o mi é a quarta? Se eu quero fazer o mi lídio, eu quero chegar nessa sonoridade, então, sobre um acorde de mi maior, eu toco a escala de si maior. Então, por exemplo, né? Mi maior. Então, eu vou fazer aqui, ó, a escala de si maior. Ó, mi lídio. Ó, a quarta aumentada aqui. Certo? Então, ó, si maior sobre o mi maior. A escala de si maior sobre o acorde de mi, no caso de mi maior. Dá para ilustrar alguma coisa aqui também. Esse aqui, ó, pronto, dó maior, né? Então, né, dó maior é o dó jônico, né? Aí agora o ré dórico. Mas perceba, eu tô sempre tocando a escala de dó maior. Aí mi frígio. Ó, a segunda menor. Fá lídio.
Só mixolídio. Opa. Aí lá é óleo. Silóprio. Certo? Aí, uma coisa que é essa a dica de ouro, que é assim, o grande lance dos modos é você observar os intervalos de meio tom, entendeu? Onde é que tem semitom em cada um deles, que é ali que está o sabor, né, a característica de cada modo, né? Então, assim, no primeiro modo, no modo jônico, o que caracteriza, o que vai dar essa característica do modo, né, que é a mesma escala maior, é entre a terça e a quarta, né? Então, a terça, que é a própria, né, terça maior, que é característica, e entre a sétima e a oitava. Que isso aqui são as notas que vão caracterizar esse modo, né? O modo jônico, que é o de estou usando aqui em dó maior. Aí no dórico vai ter meio tom entre a segunda e a terça menor, e vai ter meio tom entre a sexta, que é a sexta maior, né? Que eu falei que é o que distingue o modo dórico da escala menor, a sexta maior e a sétima. Então, aqui é que está o lance, a cara do modo, né? Porque o de dó é igual ao dó maior, a gente não faz tanta diferença. Mas aqui, por exemplo, se eu estou num ré menor, né? Então, o meio tom aqui, né, da segunda para a terça menor. Então, no ré aqui, ó, o que vai caracterizar aqui é essa sexta maior, certo? Sexta maior, sétima. Sétima menor. Isso aqui é a característica do dórico, né? O que vai dar mesmo a cara, né? Então aqui, ó, no ré menor, que é essa sexta maior. E aí vai. Aí no frígio vai ter da tônica para a segunda, né? Que é a segunda menor, que aí é a característica principal do frígio. Esse meio tom aqui. Segunda menor. E também da quinta para a sexta menor. E aí no lídio, essas notas características vão ser, vai ter da sétima maior para a oitava, igual da escala maior, né, do modo jônico, mas aí eu vou ter essa quarta aumentada, né, que é o que vai mudar em relação à escala maior, que dá a cara dele aqui, o sabor, né, essa quarta aumentada. Então, a quarta aumentada para a quinta, esse intervalo de meio tom aqui. Vou fazer em Fá, né, que eu estava fazendo em Fá. Ó. Da quinta, quarta aumentada. Aí, sétima e oitava. E aí, no modo mixolídio, vai ter meio tom entre a terça maior e a quarta, que é igual a escala de dó maior, mesma coisa, mas aí eu vou ter o meio tom entre a sexta maior e a sétima menor, que é que tem a característica do modo mixolídio. Eu até dei aquele exemplo, né, do baião.
esse meio tom aqui da sexta maior para a sétima menor. E aí, no modo eólio, vai ter meio tom entre a segunda e a terça menor, que eu já tinha falado antes, já tem essa característica aqui. Só que vai ter da quinta para a sexta menor, que são característicos. E no modo lócreo, vai ter meio tom entre a tônica e a segunda menor, e vai ter da quarta para a quinta diminuta, que é característica também do modo do lócreo. Então, é tudo conectado, né, que eu tinha falado antes também, de você observar quais são os intervalos que vão se distinguir, né, que são diferentes em relação à escala maior e à escala menor, e aí esses pontos, essas notas que vão mudar, que são as características de cada modo, entendeu? Nos modos que são maiores, né, no modo jônico, você vai ter meio tom, esse aqui é o lance, onde é que tem intervalo de semitom, recapitular tudo. No modo jônico, vai ter meio tom entre a terça e a quarta, e a sétima e a oitava. Então tem semitom. Né? No caso de Dó maior, vai ter semitom do Mi pro Fá e do Si pro Dó. Aí eu vou organizar assim, né? Os maiores primeiro, depois os menores. Então, modo jônico, meio tom, semitom entre a terça e a quarta, a sétima e a oitava. O modo lídio. O modo lídio vai ter semitom entre a quarta aumentada e a quinta, e também, assim como na escala maior, no modo jônico, da sétima para a oitava. No modo mixolídio, vai ter semitom da terça para a quarta, igual à escala maior também, igual ao modo jônico, e vai ter outro semitom entre a sexta maior e a sétima menor. Aí nas escalas, nos modos menores, o menor natural, né, proveniente do modo eólio, no modo eólio tem semitom entre a segunda e a terça menor, e entre a quinta e a sexta menor. O modo dórico vai ter semitom entre a segunda e a terça menor, igual ao modo eólio, e vai ter um semitom entre a sexta maior, que é, né, a característica desse modo, e a sétima menor. No modo frígio vai ter semitom entre a tônica e a segunda menor, no caso, no exemplo que a gente está dando aqui no Mi, né, do Mi para o Fá, e vai ter semitom da quinta para a sexta menor, igual à escala menor. E no modo lóquio vai ter semitom da tônica para a segunda menor e da quarta justa para a quinta diminuta, certo? Então, essa é uma dica que quando, por exemplo, numa composição ou numa improvisação, você quer acentuar essa sonoridade, você quer, né, trazer essa sonoridade de cada modo, vá onde tem semitons, né, dentro do modo, que ali é que está a característica de cada um deles. Um outro exemplo que eu dar, pensando em como eles se desenrolam, né, de maneira derivativa, né, como eu falei, quando você vem a partir do Dó maior, eu venho Ré, dórico, Mi frígio, etc. E aí tem uma outra coisa que eu falei, que é você pensar de maneira paralela, que é um outro jeito legal de ficar ainda mais claro a sonoridade de cada modo, que é quando você faz assim, você toca cada modo a partir ou usando o mesmo centro tonal, entendeu? Como depende desse contexto, né, de você ter uma base para você tocar em cima e ouvir ali em contraposição daquela base, até eu falei mais cedo, se eu toco Dó jônico, Ré, dórico, Mi frígio, você não consegue perceber a sonoridade de cada modo. Por exemplo, se eu pegar aqui o Mi, né, então vamos fazer aqui o Mi maior. Eu vou fazer o seguinte, relacionado com aquela coisa que eu falei, né, de você pensar, você ter essa nota como referência. Então, se eu quero fazer o dórico é o segundo grau. Se eu quero fazer agora o Mi dórico, eu penso de qual escala ele é o segundo grau. Então, o Mi é o segundo grau de Ré, né? Ré, Mi. Então, se eu tocar a escala de Ré maior, tendo o Mi como base, eu vou ouvir, o resultado será o Mi dórico. Eu vou tocar Ré maior, fazer aqui, ó, a escala de Ré maior. Vou fazer assim, tudo no mesmo desenho, para ficar
bem fácil de entender. Vou fazer aqui, ó. Eu fiz aqui o Mi maior, vou fazer aqui, bem... Mi maior. Aí vou fazer agora o Ré maior. Estou tocando o desenho, né, vamos dizer assim, de Ré maior. Mas a resultante vai ser Mi dórico. Para fazer o Mi dórico, eu penso que o dórico é o segundo grau, então ele parte do Ré. Então, toca a escala de Ré maior. Mas usando o Mi como base. E aí eu continuo. Eu quero ouvir o Mi frígio. Aí o frígio é o terceiro grau. Então, de qual escala o Mi é o terceiro grau? Aí você conta, né, para trás. Mi, Ré, Dó. Então eu vou fazer a escala de Dó maior sobre esse Mi. Então, mesma coisa aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. No Mi, ó. Aí o resultante é Mi frígio. Que aí dá para você, ó, perceber justamente onde tem semitom, como eu falei, né? Onde está a característica de cada modo. Aí, seguindo, fiz o jônico, dórico, frígio, aí eu quero Mi, eu já dei até esse exemplo, né? Eu quero Mi lídio. O lídio é o quarto modo, né? Na sequência, o quarto grau. Então, o Mi, ele é o quarto grau de Si, né? Si, Dó, Ré, Mi. Então, se eu toco Si maior sobre o Mi, ó, soa como Mi lídio. Onde tem semitom, são, né, como eu falei, as notas que caracterizam o modo. Certo? E aí depois, Mi, mixolídio. O mixolídio é o quinto grau. Então, o Mi, ele é o quinto grau de Lá, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, Lá maior. Mas sobre o Mi, ó. Certo? Mi mixolídio. Mi eólio. O eólio é o sexto grau. Continuo contando, né? Voltando aqui. O Mi vai ser sexto grau de Sol, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Que é a relativa menor, né? Que eu falei lá no começo. Então, vou fazer aqui Sol maior. Aí soa como o Mi eólio. E aí o Mi lóquio, eu vou pensar que é o Mi é o sétimo grau. Então o Mi é o sétimo grau de Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então Fá maior aqui, ó. Ó, segunda menor. Aqui, ó. Que é a quinta diminuta. Então, assim, formas de você compreender os modos que não sejam só se decorando. Uma coisa que é muito mais, assim, de compreender essas relações de intervalos, né? É por isso que eu falei lá no começo que é importante conhecer bem a escala maior, e aí na sequência a escala menor, essa questão da relatividade, e a partir dessas duas, você ir fazendo essa comparação, né, esses paralelismos, né, de você ver onde é que muda, as notas que mudam em relação a essas escalas de referência, que aí fica muito mais fácil. O que eu considero que é o mais importante é a questão mesmo de você ouvir e sentir, né, perceber qual é o sabor, como eu falei, né, a cara, né, enfim.
que é característica de cada modo. Falar agora do campo harmônico, entrar nessa parte, né, do campo harmônico, que é aí que vem a coisa que é legal de fazer essa conexão dos dois assuntos, né, indo direto para o assunto, assim, né, o que é o campo harmônico? São acordes que são provenientes de uma determinada escala, né, no caso eu estou falando aqui da escala maior, são as escalas que eu vou encontrar, os acordes que eu vou encontrar a partir dessa escala. Então, aí já tem uma primeira relação assim, direta, né, com os modos, porque da mesma forma como os modos são, você utiliza de uma escala, as notas daquela escala, a partir dela você vai encontrando, vamos dizer assim, outras escalas, né, a partir de cada uma das notas daquela escala, o campo harmônico usa parte do mesmo princípio. A gente vai formar acordes a partir de cada nota de uma determinada escala, somente usando as notas daquela escala. Falar do que são esses acordes, né? O que são os acordes, né? Que eu falei lá no começo, dos intervalos que podem ser melódicos ou harmônicos. O acorde é quando você tem notas que soam juntas, né? Tem aquilo que a gente chama de tríade, que são essas construções de 3 notas, né? Que chama de tríade. E não são assim quaisquer 3 notas, né? Essas 3 notas a gente encontra assim, a partir de uma nota, vou chamar de fundamental, a partir dessa nota eu vou contar a terça e a quinta. E aí aqui fica bem mais fácil, como eu já falei, né, dos intervalos, falei das escalas, fica bem mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, se você parte da escala de Dó maior, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você tem a tônica, segunda maior, Ré, terça maior, Mi, quarta justa, Fá, quinta justa, Sol, sexta maior, Lá, sétima maior, o Si. Então, a partir daí, a tríade de Dó maior, pegando esse exemplo, né, eu quero fazer a tríade de Dó maior. Então, o Dó vai ser essa fundamental, pego a terça, Dó, Ré, Mi, e a quinta, Fá, Sol. Então, Dó, Mi, Sol, né? Então, partindo aqui de Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, Dó vai ser a fundamental, Dó, Ré, Mi a terça, e Fá, Sol, a quinta. Então, eu tenho Dó, Mi, Sol. Certo? Então, a partir dessas 3 notas, dessa tríade de Dó, eu vou encontrar o acorde de Dó maior. Porque, por exemplo, quando você toca o Dó maior aqui, por mais que você toque mais notas, mas tem mais nota aqui, né? Tô tocando várias, ó. Mas se você for olhar nota a nota, você só vai encontrar essas 3, né? Porque essa primeira aqui é um Dó, a fundamental. Aqui eu tenho um Mi, que é a terça. Aí tem a terceira corda solta, aqui, ó, terceira corda solta, que é um Sol. Então aqui eu já tenho a tríade, né, ó, Dó, Mi, Sol. Aí aqui, ó, na segunda corda, aqui na primeira casa, é outro Dó, ele só é um oitavo acima desse primeiro Dó. E a primeira corda solta é outro Mi, um oitavo acima dessa aqui, ó. Então eu só vou ter Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Só tem essas 3 notas. Um outro exemplo, né? Como eu falei, né, da relativa, né, do Dó maior e do Lá menor, então eu vou pegar o Lá. Tem a escala de Lá menor, que é a relativa do Dó. Então eu vou fazer uma tríade a partir dessa escala. Então eu começo aqui pelo Lá, Lá, Si, Dó. Aí eu tenho a terça que é o Dó, né, Lá, Si, Dó, a terça. Ré a quarta, Mi a quinta. Então essa tríade vai ser Lá, Dó e Mi. Certo? Só que aí aqui a gente já pode observar, né, que tem essa distinção, que eu já falei lá também no começo, que é a nota que vai diferenciar, distinguir, no caso, a escala maior da escala menor e aqui a tríade maior da tríade menor, que é a terça, né? Então no Dó eu tenho a terça maior, porque, né, ó, Dó, Ré, Mi. Eu vou ter 2 tons aqui, né, de Dó para Ré é um tom, do Ré para o Mi é um tom. Então do Dó para o Mi são 2 tons, terça maior. Então eu vou formar uma tríade maior. No Lá, eu tenho do Lá para o Si é um tom e do Si para o Dó é meio. Então, essa terça, como eu já falei, só reforçando, é a terça menor. Certo? Então, e o Mi que é a quinta. Né? Então, aqui eu vou ter a tríade menor. Então, eu vou ter uma tríade maior e uma tríade menor. Eu tenho, nos 2 exemplos, nesses 2 exemplos que eu dei, da tríade de Dó maior e da tríade de Lá menor, muda a terça, mas a quinta, o intervalo é o mesmo. Eu falei também que é uma quinta justa, né? Você pode contar que o intervalo de quinta justa, ele tem 3 tons e meio, certo? Então, se eu pensar aqui, ó, se eu contar aqui, ó, do Dó pro Ré é um tom, do Ré pro Mi é um tom, 2.
Do Mi pro Fá, meio. Até agora tem 2,5. E do Fá pro Sol, que é a quinta, tem mais um tom. Eu tenho aqui 3 tons e meio, certo? Então, a maneira de você encontrar essa quinta justa é esse intervalo de 3 tons e meio, certo? Vou recapitular. Ó. Na tríade maior, eu tenho essa fundamental, aí tem a terça, que pode ser maior ou menor. Se forem 2 tons da fundamental para a terça, forem 2 tons é terça maior. Se for 1 tom e meio, é terça menor. E tem a quinta justa, certo? Então, eu tenho a tríade maior e a tríade menor. Aí, eu posso encontrar mais 2 tríades. Um outro tríade, que é quando você aumenta a quinta, certo? Você tem aqui, a partir da tríade maior, aqui no Dó maior, né? Dó, Mi, terça maior, Sol que é a quinta justa. Aí, se eu aumentar aqui, ó, mais meio tom, em vez de ser quinta justa, vai ser a quinta aumentada, lembra que eu falei lá no começo? Quinta aumentada, então essa aqui vai ser agora uma tríade aumentada. A gente encontra, né, no... Oh, darling. Esse é o primeiro acorde aqui, ó. É um Mi com a quinta aumentada, certo? A tríade aumentada, né, que é isso, tônica, terça maior, quinta aumentada. E a tríade diminuta, que eu vou partir da tríade menor, vou voltar aqui para o Lá, né, que foi o exemplo que eu dei da tríade menor, Lá, Dó, Mi, fundamental, terça menor, quinta justa. Aí, a tríade diminuta, eu vou, ao contrário da aumentada, eu vou diminuir a quinta. Então, em vez de ser quinta justa, eu desço meio tom, e agora vai ser uma quinta diminuta. Certo? E aí, a partir dessa tríade, eu vou encontrar alguns acordes. O acorde que a gente chama de acorde diminuto, e tem outro que a gente chama de meio diminuto. Posto isso, que a gente forma os acordes a partir dessas 3 notas, que são as tríades, aí a gente entra no campo harmônico. Aí como é que a gente usa agora, a gente vai juntar, cruzar essas 2 informações. Eu vou pegar a escala maior, você pensa assim, né, que é uma horizontal, né, a escala, né, melódico, né, quando eu falei de melódico, né, tá numa linha aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tal, e vou cruzar isso com uma informação vertical, que é agora eu vou empilhar notas para formar essas tríades. Então, qual é que é o lance? Para cada nota da escala, eu vou formar uma tríade. Mas aí a brincadeira só funciona se você só usar as notas dessa própria escala, só vai usar essas 7 notas. Porque aí você vai encontrar esse campo harmônico. Quando você fala assim, toda a música é sol, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os acordes dessa música são todos provenientes da escala de sol. Mas voltando aqui, por exemplo, do dó, né? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou pensar, eu falei já, né? Como é fazer a tríade de dó maior. Então, a gente vai fazer uma tríade para cada uma das notas da escala de dó maior. Eu já falei, né? A tríade de dó maior. Então, eu vou fazer a tríade a partir do dó. Então, dó é 1, né? O dó é fundamental. Aí você conta a terceira nota. Dó, ré, mi é a terça, fá, quarta, sol é a quinta. Então, você vai ter dó, mi e sol. Vou fazer assim, ó. Essa segunda corda no violão é um si. Então, como do si para o dó é meio tom, na primeira casa é um dó, certo? Então, tá aqui, ó. Então, eu vou ter as 7 notas aqui, ó. Dó, ré, mi, né? Tudo um tom. Dó para ré é um tom, ré para mi é um tom. Recapitulando mais uma vez, que é sempre bom. Aí, do mi para o fá é meio tom, né? Uma casa vizinha aqui da outra. Do fá para o sol é um tom. Do sol para o lá é um tom. Do lá para o si é um tom. E do si, para chegar aqui na oitava, no outro dó, é meio tom de novo, certo? Vou fazer agora aqui as tríades, né? Então, partindo do dó, a tríade do dó. Dó é 1, fundamental. Aí eu pulo o ré, a terça é o mi. Né? Contei 1, 2, 3, mi. Aí aqui, pulo 1, aqui é a quarta nota, quarto grau, e vou para a quinta. Quinta que é o sol. Então eu tenho dó, mi, sol. Certo? Até fiz aqui o acorde, né? Vai gerar esse acorde aqui, dó maior. Aí, agora eu vou fazer uma tríade a partir do ré. Então, vai lá. Ré, 1, 2, 3. Ré, mi, fá. Ré é a fundamental. Pulo o mi, que é a segunda, e vou para a terça, que é o fá. Aí aqui eu tenho terça menor. Já falei também, terça menor, que é um tom e meio. Então, fundamental, ré, terça, fá. E agora eu vou chegar na quinta. Fá é a terça, fá,
Sol, quarta, Lá é a quinta. Então eu tenho Ré, Fá, Lá. Vou encontrar aqui para ficar mais perto. Fazer esse Lá aqui. Nessas 3 notas eu vou chegar nesse acorde. Vou encontrar aqui, ó, o Ré menor. Já falei também porque tem a terça menor e tem a quinta justa. Ré menor, o acorde que eu vou encontrar aqui. Agora eu vou fazer a tríade de Mi. Então eu tenho Mi, que agora é a fundamental, pulo a segunda, que é o Fá, terça, Sol. Mi, Sol. Fundamental, Sol, terça. Aí vem Sol, Lá, Si, né? Que vai ser Mi, Fá, Sol, terça, Lá, quarta, Si, quinta. Mi, Sol, Si. Vou aqui mais perto, esse Si aqui, ó. Mi, Sol, Si. E aí aqui eu vou ter fundamental, terça menor e quinta justa. Também vai gerar um acorde menor. Então eu vou ter Mi menor. Agora a tríade sobre ou a partir de Fá. Fá é fundamental. Vou fazer aqui agora porque senão vai lá para longe. Aqui é um Fá. Primeira corda solta é Mi, meio tom do Mi para o Fá, então primeira casa é Fá. Então eu tenho Fá, Sol é a segunda, Lá é a terça. Aí, terça, que é o Lá, quarta, Si, Dó é a quinta. Então tem o Fá, Lá, Dó. Vou fazer o Fá aqui, ó, para ficar pertinho. Aí aqui eu tenho do Fá para o Lá a terça maior e o Dó quinta justa. Então também eu vou encontrar um acorde maior, no caso é o Fá maior. Continuando agora a tríade a partir do Sol. Sol, 1, Lá 2, Si 3. Sol fundamental, Si a terça, Si, Dó, Ré. Terça, quarta, quinta. Então tenho a quinta, Ré. Então vamos lá. Sol fundamental, Si, terça, Ré a quinta. Então vou fazer aqui tudo perto. Tríade de Sol maior, porque terça maior, quinta justa. Vai formar um acorde de Sol maior. Posso fazer assim, posso fazer assim e tal. E agora, tríade a partir do Lá. Lá é fundamental, Lá, Si, Dó é a terça. Lá, Si, Dó, terça. Aí vem Ré, quarta, Mi a quinta. Lá, Dó, Mi. Aqui, ó. Lá, Dó, Mi. Então, assim. Então aqui eu vou ter uma tríade menor, né? Fundamental, terça menor, quinta justa. Aí eu vou encontrar esse acorde, Lá menor. Aí assim, eu não estou, né, mostrando assim, passo a passo, todos os detalhes aqui, porque senão a gente vai longe. Para concluir aqui, tríade sobre o Si. Então, vou usar a corda solta. Segunda corda solta é um Si. Aí eu vou contar 3 notas, Si, Dó, Ré. A terça é Ré. Si, Dó, né, meio tom aqui, e Ré. Ré vai ser a terça. Aí a quinta, Ré, Mi, Fá. Então eu vou ter a quinta aqui. Então tem a tríade, vai ser Si, Ré, Fá. Aí aqui vai aparecer aquela tríade que eu falei lá, diminuto, porque eu tenho o Si, que é fundamental, o Ré, que é a terça menor, e o Fá vai ser a quinta diminuta. Em vez de ser uma quinta justa, que seria isso aqui, ó, seria o Si menor, não, ele vai ter a quinta diminuta. Então eu vou formar essa tríade diminuta. Certo? A gente pode continuar isso que eu falei, que a gente vai empilhando as notas, né? Pensar assim, se eu tenho a tônica, ou tenho a fundamental, a terça, a quinta. Eu posso continuar empilhando terças também, porque eu posso pensar que eu tenho a fundamental, a terça e a quinta, mas eu posso pensar também que são 2 terças, né, empilhadas. Voltando aqui, por exemplo, do Dó. Dó, Ré, Mi é uma terça. Mi, Fá, Sol. Do Mi para o Sol também é uma terça. Então, eu tenho uma terça aqui e em cima outra terça. Uma terça maior e uma terça menor. 2 tons, Dó, Ré, Mi, um tom e meio, terça menor, Mi, Fá, Sol. E aí, eu posso continuar essas construções de acordes empilhando mais terças. E aí a gente vai encontrar essas notas, né? Que, tipo, notas que tem sétima, né? Que eu coloco mais uma terça. Então, eu tenho, por exemplo, Dó, Mi, uma terça.
Mi, Sol, uma terça. Sol, Lá, Si, mais uma terça. Então, esse Si em relação ao Dó fundamental, ele é uma sétima. Então, eu vou ter um acorde de Dó com sétima maior. E aí eu posso fazer isso com todas essas tríades, né? A partir de cada uma das notas da escala de Dó maior, eu vou encontrar não essas três, mas 4 notas, raciocinando dessa forma, contando 3, né? Sempre 3. Então, Dó, só vou mostrar aqui rapidamente, para não vou mostrar todas, né? Como eu falei, porque o lance é mais entender o raciocínio da coisa. Então, ó, eu vou voltar aqui para como eu fiz o Dó maior, né? Então, ó, Dó, Ré, Mi. Aí mais uma terça, Mi, Fá, Sol, né? Então aqui é a minha nada do Dó, né? A quinta aqui, mas a minha do meu exemplo, né? Então, do Mi pro Fá, mais uma terça, Mi, Fá, Sol. E aí eu pego mais uma terça a partir do Sol, né? Que é a quinta do Dó. Sol, Lá, Si. Então eu vou ter Dó, Mi, Sol, Si. Ou então aqui mais perto, Dó, Mi, Sol, Si. Ou aqui, Dó, Mi, Sol, Si. E aí eu tenho a tétrade de Dó maior, né? Dó maior com sétima maior. Aí eu vou ter esse acorde aqui, ó. Dó maior com sétima maior. Eu posso fazer, né, de formas diferentes. Massa. Porque tu justapõe aqui, que tem a sétima maior junto com a oitava. Aí dá esse intervalo aqui de segunda, menor que menor. Certo? Então, você pode fazer essa sequência, né, trilhando ali as terças, e aí a partir de cada uma das notas da escala de Dó, você encontrar as tétrades, né? Então, vou recapitular tudo. As tríades primeiro, as tríades que eu encontrei a partir da escala de Dó maior foram Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e o Si diminuto, que ainda não é o acorde diminuto, é a tríade diminuta, né? Quando eu mostrar aqui a tétrade ela vai aparecer. Se eu fizer essas tétrades, né? Se eu montar a partir de cada uma das notas da escala de Dó maior, a tônica, a fundamental, a terça, a quinta e a sétima, aí eu vou encontrar os seguintes acordes: Dó com sétima maior, o Ré menor com sétima, Mi menor com sétima. Posso fazer aqui também, ó. Fiz aqui, mas o Ré menor, né, natural, a tríade e a tétrade, né, o Ré menor com sétima. Aí o Mi menor, aqui, só a tríade, ou o Mi menor com sétima, né, que eu posso fazer, acrescentar aqui esse Ré, ó. Posso fazer aqui, eu posso só simplesmente tirar aqui esse dedo e deixar a corda Ré soando. Já é o Mi menor com sétima. Essas maneiras de fazer. Aí o Fá, vou ter o Fá com sétima maior, só a tríade e a tétrade. Fá com sétima maior. E o Sol, Sol maior, só a tríade. Se eu fizer a tétrade, vou encontrar a sétima, que é uma sétima menor. Diferente do acorde de Dó, que tem a sétima maior, e do Fá, que tem a sétima maior. Em Sol eu vou ter a sétima menor. Aí volta lá para os modos. Quando eu falei que o mixolídico, que é o modo que a gente constrói em cima do quinto grau, que é o Sol, esse modo mixolídico, ele não tem a sétima maior, ele tem a sétima menor. Aí olha aqui as coisas já se conectando, né? Ó. Então vai ser o Sol com sétima, né? É, assim, o nome completo dele é Sol maior com sétima menor. Mas quando os acordes que tem sétima menor, a gente não costuma falar que tem a sétima menor, a gente só fala que é sétima, né? Então é Sol com sétima, para simplificar. Certo? E aí depois o Lá menor, natural aqui, só tríade com a sétima, Lá menor com sétima. Posso fazer aqui também. E o Si, a tríade diminuta, né? Mas aí, a partir do momento que eu coloco a sétima, aí eu vou encontrar esse acorde aqui. Si, fundamental,
Ré, que é a terça menor, e a quarta e a quinta diminuta, né, que é o Fá. E aí a sétima eu vou ter Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Lá vai ser a sétima. E aí eu vou ter esse acorde aqui que eu vou chamar de meio diminuto. Naquele lance de empilhar as terças, né? Fundamental, terça menor. Aí da terça menor para quinta diminuta também é uma terça menor. Da quinta diminuta para a sétima menor vai ter uma terça maior. Eu vou encontrar esse acorde meio diminuto. Aí, só para fazer a distinção aqui, desse acorde aqui, que a gente chama de meio diminuto, eu posso encontrar o acorde que a gente chama de diminuto, que ele vai ter, eu vou baixar aqui essa sétima menor, e vou ter o que a gente chama de sétima diminuta, que eu também não vou entrar em muitos detalhes, mas só para fazer essa distinção aqui. Tem um acorde diminuto. Isso é o que é o campo harmônico. Construir essas tríades ou tétrades a partir das notas de uma determinada escala, somente usando as notas nessa escala, né, que senão a coisa não funciona, certo? Então, esse é o campo harmônico, esses acordes aqui. Então, quando eu falar a música, o tom da música é Dó maior. Então, quer dizer que nessa música, você provavelmente só vai encontrar alguns desses acordes, quando ela está estritamente dentro daquele tom, né? Porque é comum também a gente pegar alguns acordes emprestados de outro tom e tudo mais. Mas quando ele está só no tom de Dó maior, os acordes que você vai encontrar serão somente esses: Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e o Si. Que eu já vou fazer aqui em 2 minutos para ficar melhor. Ou se for pensando nas tétrades, né, com a sétima, Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si meio diminuto. E aí, para agora amarrar tudo e finalizar, essa relação que tem desses dois assuntos, né? Os modos com o campo harmônico. Lá no começo eu coloquei uma sequência de acordes e fiquei tocando só a escala de Dó maior. Esses acordes que eu estava tocando eram justamente esses que eu acabei de mostrar. São os acordes do campo harmônico de Dó maior. Quando eu estou tocando o Dó maior, né? Uma música cujo tom seja Dó maior, então só vai ter esses acordes. Então, se eu vou pensar assim, como é que eu vou fazer aqui um improviso sobre essa música? Eu vou usar a escala de Dó maior. Se o tom da música é Dó maior, eu vou usar a escala de Dó maior. Quando eu estou usando somente a escala de Dó maior e vai passando por todos os acordes do campo harmônico de Dó maior, sobre cada um deles vai soar um modo diferente. Cada modo está totalmente relacionado, em intervalos, em sonoridade, com o acorde correspondente daquele campo harmônico, né? Então, por exemplo, o modo jônico, ele é a escala de Dó maior, né, como eu estou falando, e é totalmente aqui, ó, ligado e associado ao acorde Dó maior. Aí quando eu toco a escala de Dó maior sobre o acorde Ré menor, já falei também, vai soar como o modo dórico, né, que é o segundo, baseado na escala de Dó maior. Estou tocando o segundo acorde proveniente da escala de Dó maior, né, uma tríadica proveniente da segunda nota da escala de Dó maior. Tocando só essas notas, então vai soar como o segundo modo proveniente da escala de Dó maior, que é o modo dórico. Então, quando eu toco o Ré menor e em cima eu toco Dó maior, a escala de Dó maior vai soar como o modo dórico, que vai ter isso aqui, ó, que eu falei, né, das notas que são características, né? Então aqui essa sexta maior. Então, Ré menor e o modo dórico. Então ali, ó, faz totalmente associação ao outro. O terceiro acorde proveniente da escala de Dó maior, que vai ser o Mi menor, está associado com o modo frígio, que é o modo que eu encontro a partir desse terceiro grau da escala de Dó maior.
quarto acorde, a partir da escala de Dó maior, a quarta tríade que eu encontro, que é o Fá maior, tá? Associado, relacionado com o quarto modo a partir da escala de Dó maior, que é o modo lídio. Então, Fá maior, modo lídio, Fá lídio. O quinto acorde a partir da escala de Dó maior, o Sol maior, uma tríade construída a partir do quinto grau da escala de Dó maior, eu encontro o acorde Sol maior, que está associado ao quinto modo da escala de Dó maior, que é o modo mixolídio. O sexto acorde, a sexta tríade formada a partir da escala de Dó maior, vou encontrar o acorde Lá menor. E o modo correspondente a partir do sexto grau da escala de Dó maior, que é o modo eólio, mesmo a escala menor natural, né, que eu falei lá no começo, que é a escala relativa de Dó maior vai ser o Lá menor. Então, acorde Lá menor, modo eólio. Para concluir aqui, a tríade formada a partir do sétimo grau da escala de Dó maior, que é a tríade de Si diminuta, vou encontrar o acorde meio diminuto aqui no caso, estou pensando não somente na tríade, mas na tétrade, que corresponde ao modo Locrian, que é o modo que eu faço, encontro no sétimo grau, na parte da sétima nota da escala de Dó maior. E aí eu posso fazer essas relações, né, dos modos com os campos, com o campo harmônico, né? Então, a partir dessa escala de Dó maior, eu encontro todas essas relações, né? Formo essas tríades ou tétrades, encontro esses acordes que vão compor esse campo harmônico, e aí também os modos provenientes dessa escala de Dó maior. Então, tem todas essas relações. Como eu falei, quando eu toco os acordes do campo harmônico, de Dó, somente tocando a escala de Dó maior, sobre cada um dos acordes vai soar como o modo correspondente. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, com tétrades, os acordes desse campo harmônico, Dó maior. Vou colocar aqui, ó, Dó maior. Então, isso aqui, o que soou foi isso. São esses acordes, tocou. Dó, sétima mais, Ré, menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá sétima mais, Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si meio diminuto. E aí eu estava tocando só a escala de Dó maior. Então, a resultante foi que para cada um desses acordes soou aquele modo correspondente, né? Então, sobre o Ré menor soou o Ré dórico, no Mi menor o Mi frígio, no Fá sétima mais o Fá lídio, no Sol com sétima o Sol mixolídio, no Lá menor com sétima o Lá eólio e no Si meio diminuto o Si Locrian. Acho que é isso, sim, já falei um bocado aqui, tem bastante coisa aí que eu abordei, espero que tenha sido útil, possa acrescentar aí para quem está estudando, querendo aprender mais coisas. Pois massa, valeu, a gente continua conversando aí
nessas redes. Valeu, gente. Massa demais. Boa noite.